Das faltas ao serviço. Artigo 100. Nenhum funcionário poderá faltar ao serviço sem falta justificada. Parágrafo único. Considera-se causa justificada o fato que, por sua natureza e circunstância, principalmente pelas consequências no círculo da família, possa razoavelmente constituir escusa do não comparecimento. Artigo 101. O funcionário que faltar ao serviço fica obrigado a requerer justificação da falta, por escrito a seu chefe imediato, no primeiro dia em que comparecer à repartição, sob pena de sujeitar-se a todas as consequências resultantes da ausência. Parágrafo 1º. Não poderão ser justificadas as faltas que excederem a 24 por ano. Parágrafo 2º. O chefe imediato do funcionário decidirá sobre a justificação das faltas até o máximo de 12 por ano. A justificação das que excederem a esse número, até o limite de 24, será submetido devidamente informada por essa autoridade à decisão de seu superior hierárquico, no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. A autoridade competente decidirá sobre a justificação no prazo de 5 dias, cabendo recursos para a autoridade superior, quando indeferido o pedido. Parágrafo 4º. Decidido o pedido de justificação da falta, será o requerimento encaminhado ao órgão do pessoal para as devidas anotações. Artigo 102. Ao funcionário, quando estudante universitário, será permitido, a critério do prefeito, frequentar suas aulas e participar das respectivas provas, quando o horário das mesmas coincidir com o do serviço. Parágrafo único. A permissão referida neste artigo será comprovada pela apresentação do horário de aulas e provas fornecidos pelo estabelecimento de ensino. Da vacância. Artigo 103. A vacância do cargo decorrerá de: inciso 1, exoneração; 2, demissão; 3, promoção; 4, transferência; 5, aposentadoria; 6, posse em outro cargo; 7, falecimento. Parágrafo 1º. Dar-se-á a exoneração, inciso 1, a pedido do funcionário; 2, de ofício. A linha A, quando se trata de cargo em comissão; B, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; e a linha C, quando o funcionário não entrar em exercício no prazo. Parágrafo 2º. A demissão será aplicada como penalidade. Artigo 104. A vacância da função gratificada decorrerá de: inciso 1, dispensa a pedido do funcionário; 2, dispensa a critério da autoridade. Artigo 105. Ocorrendo vaga, considerar-se-ão abertas, na mesma data, as decorrentes de seu preenchimento. Inciso 1, do falecimento do ocupante do cargo; 2, imediata aquela em que o funcionário completar 70 anos de idade; 3, da publicação. A linha A, da lei que criar o cargo a conceder dotação para o seu provimento, ou da que determinar esta última medida, se o cargo já estiver criado. A linha B, do decreto que promover, transferir, aposentar, exonerar, demitir ou conceder outra qualquer forma de vacância. Parágrafo 4º. Da posse em outro cargo. Das prerrogativas. Artigo 106. Será feita em dia a apuração do tempo de serviço. Parágrafo 1º. O número de dias será convertido em anos, considerados de 365 dias. Parágrafo 2º. Feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados para efeito de aposentadoria. Será arredondado tempo fictício para 1 ano, o número excedente de 182 dias. Artigo 107. Será de efetivo exercício o afastamento em virtude de: inciso 1, férias; 2, casamento até 8 dias; 3, luto até 8 dias, por falecimento do cônjuge, pais, descendentes, irmãos e sogros; 4, luto até 2 dias, por falecimento de tios, cunhados, padrasto, madrasta, genro e nora; 5, exercício de cargo de provimento em comissão em órgão da União, dos Estados e dos municípios e de suas entidades autárquicas; 6, convocação para o serviço militar; 7, júri e outros serviços obrigatórios por lei; 8, desempenho de função legislativa federal, estadual e municipal; 9, licença-prêmio; 10, licença a funcionária gestante; 11, licença a funcionário acidentado em serviço
ou atacado de doença profissional ou moléstia, enumerada do artigo 139 deste Estatuto. 12. Missão ou estudo noutros pontos do território nacional ou estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo prefeito. 13. Provas de competições esportivas, quando o afastamento for autorizado pelo prefeito. 14. Faltas abonadas. 15. O disponível que, em virtude de ato, tenha servido ou sirva em qualquer setor da administração pública. 16. Licença paternidade. Artigo 108. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade, computar-se-á integralmente, inciso 1, o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, inclusive autárquico. 2. O período de serviço ativo nas Forças Armadas, contando-se em dobro o tempo em operação de guerra. 3. O tempo de serviço ativo prestado como extranumerário ou sob outra qualquer forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres públicos. 4. O tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou aposentado. 5. O período de trabalho prestado à instituição de caráter privado que tiver sido transformada em estabelecimento de serviço público. Parágrafo único. O tempo de serviço não prestado ao município somente será computado à vista de certidão passada pelo órgão competente. Artigo 109. É vedada a acumulação de tempo de serviço prestado concorrentemente em 2 ou mais cargos ou funções públicas ou entidades autárquicas ou paraestatais. Da estabilidade. Artigo 110. O funcionário nomeado em caráter efetivo adquire estabilidade após 2 anos de efetivo exercício. Parágrafo 1º. Ninguém pode ser efetivado ou adquirir estabilidade se não prestar concurso público. Parágrafo 2º. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo. Artigo 111. O funcionário perderá o cargo, inciso 1, quando estável, em virtude de sentença judiciária passada em julgado ou mediante processo administrativo, em que se lhe tenha assegurado ampla defesa. 2. Quando em estágio probatório, somente após a observância do artigo 20 e seus parágrafos, ou mediante inquérito administrativo, quando este se impuser antes de concluído o estágio, neste caso, defesa ao interessado. Da disponibilidade. Artigo 112. Extinto o cargo, o funcionário estável ficará em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo único. Restabelecido o cargo, ainda que modificada sua denominação, será obrigatoriamente aproveitado nele o funcionário posto em disponibilidade quando de sua extinção. Artigo 113. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado ou posto à disposição de outro órgão a seu pedido. Da reintegração. Artigo 114. Invalidada a admissão do funcionário por ato administrativo ou sentença judicial, será ele reintegrado e quem lhe ocupava o lugar será exonerado ou, se ocupava outro cargo, a este reconduzido. Parágrafo 1º. A reintegração importa no ressarcimento de todos os prejuízos do funcionário reintegrado. Parágrafo 2º. O pagamento desse prejuízo deverá ser liquidado no prazo máximo de 60 dias da data da reassunção do cargo ou da data da aposentadoria. Artigos 115 ao 120 revogados. Das férias. Artigo 121. O funcionário terá direito ao gozo de 30 dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pela chefia da repartição ao serviço. Parágrafo 1º. Somente depois de 1º ano de exercício em cargo público do município, adquirirá o funcionário o direito de férias. Parágrafo 2º. Não terá direito a férias o funcionário que, durante o período de sua aquisição, permanecer em gozo de licença para tratar de interesse particular. Parágrafo 3º. É proibido levar em conta de férias qualquer falta de serviço. Artigo 122. As férias poderão ser antecipadas, permutadas ou transferidas a pedido do funcionário e a critério da administração. Parágrafo 1º. Para a antecipação ou transferência das férias, o pedido deverá ser formulado 15 dias antes das férias assinadas na escala. Parágrafo 2º. Para a permuta das férias, o pedido deverá ser formulado no prazo do parágrafo anterior, com a aquiescência do funcionário permutado. Artigo 123. As férias poderão ser acumuladas até 3 períodos consecutivos, a pedido do funcionário, quando feito 15 dias antes do estabelecido na escala respectiva.
Artigo 124. Ao funcionário em gozo de férias, serão conferidas as respectivas vantagens. Artigo 125. Em caso de exoneração, demissão ou aposentadoria do funcionário, ser-lhe-á paga a remuneração correspondente aos períodos de férias cujo direito tenha adquirido. Artigo 126. É facultado ao funcionário gozar férias onde lhe convier, cumprindo-lhe, no entanto, comunicar por escrito ao chefe da repartição ao serviço seu endereço eventual. Artigo 127. O funcionário promovido, transferido ou removido durante as férias não será obrigado a apresentar-se antes de seu término. Das licenças, artigo 128. Conceder-se-á licença ao funcionário, inciso 1, para tratamento de saúde, 2, por motivo de doença em pessoa da família, 3, para repouso à gestante, 4, para prestar serviço militar obrigatório, 5, por motivo de afastamento do cônjuge militar, 6, para tratar de interesses particulares, 7, para o desempenho de mandato eletivo, 9, por motivo de afastamento do cônjuge servidor e 10, em caráter extraordinário. Parágrafo único. Ao ocupante de cargo de provimento em comissão não se deferirá, nessa qualidade, licença para tratar de interesses particulares. Artigo 129. A licença depende de exame médico, será concedida pelo prazo indicado no laudo de junta médica do município. Parágrafo único. Findo o prazo, poderá haver novo exame e o laudo médico concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Artigo 130. Terminada a licença, o funcionário reassumirá imediatamente o exercício, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo seguinte. Artigo 131. A licença poderá ser prorrogada de ofício ou a pedido. Parágrafo único. O pedido deverá ser apresentado pelo menos 5 dias antes de fim do prazo da licença. Se indeferido, contar-se-á como licença o período compreendido entre a data do término e a do conhecimento do despacho. Artigo 132. As licenças concedidas dentro de 60 dias, contados do término anterior, serão consideradas em prorrogação. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, somente serão levantadas em consideração as licenças da mesma espécie. Artigo 133. As licenças por tempo superior a 30 dias só poderão ser concedidas pelo prefeito, de tempo inferior, poderão ser deferidas pelos chefes de repartição ou serviço. Artigo 134. O funcionário em gozo de licença comunicará ao chefe da repartição ou serviço o local onde poderá ser encontrado. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 135. A licença para tratamento de saúde será a pedido ou de ofício. Parágrafo 1º. Num e outro caso, é indispensável o exame pela junta médica do município. Parágrafo 2º. O funcionário licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de ter cassado a licença. Artigo 136. O atestado ou laudo passado por médico ou junta médica do município. Artigo 137. Será punido disciplinarmente com suspensão por 30 dias o funcionário que recusar a submeter-se a exame médico, cessando os efeitos da penalidade logo que se verificar o exame. Artigo 138. Considerado apto em exame pela junta médica do município, o funcionário reassumirá o exercício, sob pena de se apurarem como faltas injustificadas os dias de ausência. Artigo 139. A licença a funcionário atacado por tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatia grave será concedida quando o exame médico não concluir pela concessão imediata da aposentadoria. Artigo 140. Será integral, com as respectivas vantagens, o vencimento do funcionário licenciado para tratamento de saúde, acidentado em serviço, atacado de doença profissional ou de moléstias indicadas no artigo anterior. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 141. O funcionário poderá gozar licença por motivo de doença de ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, não separado literalmente, provando ser indispensável sua assistência, podendo esta ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Parágrafo 1º. Provar-se-á a doença mediante inspeção realizada pela junta médica do município.
Parágrafo 2º. A licença de que trata este artigo será concedida com vencimentos e vantagens até 1 ano e com 2/3 do vencimento e vantagens, excedendo esse prazo e até 2 anos. Parágrafo 3º. Quando a família do funcionário se encontrar em tratamento fora do município, permitir-se-á o exame por profissionais pertencentes ao quadro de servidores federais, estaduais ou municipais da localidade. Artigos 142 e 143, revogados. Da licença para serviço militar. Artigo 144. Ao funcionário que for convocado para o serviço militar e outros encargos de segurança nacional, será concedida licença com vencimento ou remuneração integral. Parágrafo 1º. A licença será concedida à vista de documento oficial que comprove a incorporação. Parágrafo 2º. Do vencimento ou remuneração, descontar-se-á a importância que o funcionário perceber na qualidade, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar. Parágrafo 3º. Ao funcionário desincorporado, conceder-se-á prazo não excedente de 30 dias para que reassuma o exercício, sem perda de vencimento ou remuneração. Parágrafo 4º. A licença de que trata este artigo, concedida ao funcionário que houver feito curso para ser admitido como oficial da reserva das Forças Armadas, durante os estágios prescritos pelo Regulamento Militar, aplicando-se o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Da licença à funcionária casada com militar. Artigo 145. A funcionária casada com militar terá direito à licença sem vencimento ou remuneração quando o marido for mandado servir fora do município. Parágrafo 1º. A licença será concedida mediante pedido devidamente instituído e poderá vigorar pelo tempo que durar a nova função do marido. Parágrafo 2º. Em qualquer época, mesmo que o marido continue prestando serviço fora do município, a funcionária poderá retornar ao seu cargo. Da licença para tratar de interesse particular. Artigo 146. Ao funcionário estável, poderá ser deferido pelo prefeito licença por tempo nunca excedente de 2 anos, prorrogável pelo mesmo período, sem vencimento ou remuneração, para tratar de interesse particular, observado para a nova licença o disposto no artigo 149. Parágrafo 1º. A licença será negada quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse público. Parágrafo 2º. O funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da licença. Artigo 146-A. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 15 dias consecutivos. Artigo 147. Não será concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado, removido ou transferido antes de assumir o exercício. Artigo 148. A autoridade que deferir a licença poderá cessá-la e determinar que o licenciado reassuma o exercício se o exigir o interesse do serviço municipal. Parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, o funcionário reassumirá o exercício no dia subsequente ao do conhecimento oficial do ato. Parágrafo 2º. Se o funcionário encontrar-se em local diverso do município, ser-lhe-á concedido, a critério da autoridade, prazo de até 60 dias para assumir o exercício. Parágrafo 3º. A inobservância ao disposto neste artigo importará em demissão por abandono do cargo se o funcionário, não cumprindo as determinações do parágrafo anterior, permanecer ausente por mais de 30 dias. Artigo 149. Outra licença para tratar de interesses particulares só poderá ser concedida ao mesmo funcionário após transcorrido 2 anos do término da anterior. Da licença-prêmio, artigo 150. Após cada decênio de efetivo exercício no serviço público municipal, ao funcionário que a requerer, será concedido pelo prefeito licença-prêmio de 12 meses, com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo. Parágrafo único. Ao funcionário nomeado após a vigência deste estatuto, será concedida a licença-prêmio de 6 meses, obedecido o disposto no presente artigo. Artigo 151. A licença-prêmio poderá ser gozada em 2 períodos. Artigo 152. Não será concedida licença-prêmio se houver o funcionário em cada decênio. Inciso 1. Sofrido pena de suspensão. 2. Faltado ao serviço injustificadamente por mais de 3 dias consecutivos ou não. 3. Gozado licença, alínea A,
para tratamento de saúde por prazo superior a 180 dias consecutivos ou não. B. Por motivo de doença em pessoa da família, por mais de 120 dias consecutivos ou não. C. Para o trato de interesses particulares por qualquer prazo. D. Por motivo de afastamento do cônjuge, quando funcionário ou militar, por mais de 2 anos. E a linha E. Em caráter extraordinário por período superior a 2 anos. Artigo 153. Tempo fictício para efeito de aposentadoria será contado em dobro o período de licença-prêmio que o funcionário não houver gozado. Artigo 154. O direito à licença-prêmio não tem prazo para ser exercido. Da licença para desempenho de mandato eletivo. Artigo 155. Será considerado em licença o funcionário público municipal que for eleito para o desempenho de mandato eletivo. Parágrafo 1º. Se não for concedida antes, conceder-se-á automática com a posse do mandato eletivo. Parágrafo 2º. O tempo de serviço do funcionário afastado nos termos deste artigo será contado para fins de promoção por antiguidade e aposentadoria. Parágrafo 3º. O funcionário municipal afastado nos termos deste artigo só poderá reassumir o exercício do cargo após o término ou renúncia do mandato. Artigo 156. O funcionário ocupante do cargo em comissão será exonerado deste cargo com a posse do mandato eletivo. Parágrafo único. Se o ocupante do cargo em comissão for também titular de um cargo de provimento efetivo, ficará exonerado daquele e licenciado na forma prevista no artigo anterior. Artigo 157. O funcionário municipal, quando candidato, deverá licenciar-se nos termos da legislação federal. Da licença a funcionária casada com servidor. Artigo 158. A funcionária casada com servidor federal ou estadual terá direito à licença sem vencimento ou remuneração quando o marido for exercer atividade do município. Parágrafo 1º. A licença poderá ser concedida mediante pedido devidamente instruído e poderá vigorar pelo tempo que durar a nova função do marido. Parágrafo 2º. Em qualquer época, mesmo que o marido continue prestando serviço fora do município, a funcionária poderá retornar ao cargo. Da licença extraordinária. Artigo 159. Ao funcionário será concedida licença extraordinária instituída em lei especial e obedecendo, dentre outros, aos seguintes princípios. Inciso 1. Que o funcionário esteja efetivo. 2. Que o vencimento sejam proporcionais ao tempo de serviço ao funcionário. 3. Que a licença seja concedida por prazo não inferior a 1 ano, nem superior a 3 anos, podendo ser prorrogada por períodos sucessivos até haver completado o total de 6 anos. Da assistência ao funcionário. Artigo 160. O município prestará, dentro de suas possibilidades financeiras, assistência ao funcionário e sua família. Parágrafo único. O plano de assistência compreenderá, inciso 1, assistência médica, dentária, farmacêutica e hospitalar. 2. Previdência, seguros e assistência judiciária. 3. Financiamento para aquisição de casa própria. 4. Curso de aperfeiçoamento e especialização profissional em matéria do interesse municipal. 5. Centro de aperfeiçoamento moral e intelectual. 6. Centro de recreação, repouso e férias. 7. Assistência alimentar através de cooperativa. Artigo 161. A lei regulará as condições de organização, funcionamento dos serviços de assistência referidos neste capítulo. Do direito de petição e de recorrer. Artigo 162. É assegurado ao funcionário o direito de requerer ou de apresentar e pedir reconsideração. Parágrafo 1º. O requerimento ou representação será dirigido à autoridade competente para decidi-lo através do superior hierárquico imediato do requerente ou representante. Parágrafo 2º. O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo 3º. O requerimento ou representação e o pedido de reconsideração deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 5 dias improrrogáveis. Artigo 163. É assegurado ao funcionário o direito de recorrer das decisões finais que o prejudiquem. Parágrafo 1º. O recurso poderá ser interposto no prazo de 15 dias da publicação ou da ciência pessoal da decisão recorrível. Parágrafo 2º. O recurso
deverá ser despachado no prazo de 5 dias e decidido no prazo de 60 dias. Artigo 164. O pedido de reconsideração e o recurso não têm efeito suspensivo e o que for provido terá efeitos retroativos à data do ato impugnado. Artigo 165. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá, inciso 1, em 5 anos, quando os atos que decorrem demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, inciso 2, em 120 dias, nos demais casos. Parágrafo único. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompe a prescrição uma só vez. Do vencimento ou remuneração. Artigo 166. Vencimento é a retribuição paga ao funcionário titular do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Parágrafo único. É vedada a prestação de serviços gratuitos. Artigo 167. Remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei, acrescido das vantagens pessoais de que seja titular. Artigo 168. Perderá o vencimento do cargo efetivo o funcionário, inciso 1, quando no exercício de cargo em comissão, 2, quando no exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, 3, quando designado para servir em qualquer órgão da União, dos Estados, dos municípios e de suas entidades autárquicas e de economia mista, ressalvadas as exceções previstas em lei. Artigo 169. O funcionário perderá, inciso 1, o vencimento ou remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo em casos previstos neste Estatuto. 2. 1/6 do vencimento ou remuneração diária, quando comparecer ao serviço, transcorridos 10 minutos da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos, ou quando se retirarem antes de fim do de trabalho. 3. 1/3 do vencimento ou remuneração, durante o afastamento por motivo de prisão em flagrante, preventiva, pronúncia ou condenação por crime inafiançável, denúncia desde seu recebimento por crime funcional, com direito à diferença se absolvido. 4. 2/3 de vencimento ou remuneração, durante o período de afastamento em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine demissão. Artigo 170. Nenhum desconto se fará no vencimento quando a soma do tempo aos comparecimentos depois da hora marcada para o início do expediente não exceder a 30 minutos por mês. Artigo 171. O vencimento ou remuneração e o provento do funcionário só poderão sofrer os descontos autorizados em lei. Das vantagens. Artigo 172. Além do vencimento ou remuneração, serão efetuadas as seguintes vantagens aos funcionários. Inciso 1. Ajuda de custo. 2. Transporte. 3. Diárias. 4. Auxílio para diferença de caixa. 5. Salário maternidade à gestante e adotante. 6. Auxílio-doença. 7. Salário família. 8. Gratificações. 9. Salário produtividade. E 10. Abono natalino. Da ajuda de custo. Artigo 173. Será concedida a ajuda de custos ao funcionário designado para executar serviços ou fazer cursos, estágios de estudos e treinamento em assuntos de interesse do município, fora de sua sede. Parágrafo único. A ajuda de custo destina-se à compensação das despesas de viagem e de nova instalação. Artigo 174. A ajuda de custo será arbitrada pelo prefeito, tendo em vista cada caso, as condições de vida do local, a distância que deverá ser percorrida e o tempo de viagem. Parágrafo único. A ajuda de custo não poderá ser inferior à importância correspondente a 1 mês de vencimento, nem superior a 3, salvo quando se tratar de funcionário a serviço ou estudo no estrangeiro. Artigo 175. A ajuda de custo será paga ao funcionário adiantadamente. Artigo 176. A ajuda de custo será restituída pelo funcionário nas formas e circunstâncias abaixo. Inciso 1. Integralmente e de uma só vez, quando deixar de seguir destino a seu pedido. 2. Pela metade do valor recebido e de uma só vez, quando após ter seguido viagem, pedido dispensa da missão ou requerer licença ou exoneração. 3. Pela metade do valor, mediante desconto pela 10ª parte do vencimento, quando não seguir viagem por motivo independente de sua vontade. Parágrafo 1º. O funcionário que estiver sujeito a descontos para fins de restituição de ajuda de custo e adquirir direito à nova,
liquidará integralmente o débito no ato do recebimento desta última. Parágrafo 2º. A responsabilidade pela restituição de que trata este artigo atinge exclusivamente a pessoa do funcionário. Do transporte. Artigo 177. Transporte é um direito que tem o funcionário e sua família ao fornecimento de passagens e pagamento de frete da respectiva bagagem nas condições deste capítulo. Artigo 178. O transporte será concedido obrigatoriamente ao funcionário que se deslocar para fora do município para executar serviço ou fazer cursos, estágios de estudos e treinamento em assunto de interesse do município. Artigo 179. O transporte para a família do funcionário só será concedido quando a sua missão for superior a 6 meses. Artigo 180. Para efeito de concessão de transporte, consideram-se pessoas da família do funcionário. Inciso 1, esposa. 2, filhos menores. Das diárias. Artigo 181. Ao funcionário municipal que, por determinação do prefeito, se deslocar temporariamente do município no desempenho de suas atribuições, ou em missão ou estudo que relacionadas com a função que exerce, será concedida, além do transporte, a diária a título de indenizações das despesas de alimentação e pousada nas bases fixadas em regulamento. Artigo 182. O funcionário que indevidamente receber diária será obrigado a restituir de uma só vez a importância recebida, ficando sujeito à punição disciplinar. Do auxílio para diferença de caixa. Artigo 183. Ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, pagar ou receber em moeda corrente, será concedido nos períodos de exercício auxílio em 30% do vencimento a título de compensação de diferença de caixa.